Assista agora Frente a Frente. Olá para você, seja muito bem-vindo. Este é o programa Frente a Frente. Nesta edição, estamos recebendo o deputado delegado Humberto Teófilo. Ele que, o próprio nome já diz, é delegado da Polícia Civil de Goiás há quanto tempo? Já tem uns 10 anos? Fiz muita entrevista contigo lá em Umas. Tem 9 anos. Quase 10, né? Quase 10. Iniciei minha carreira em Jussara, fiquei um ano em Jussara. Posteriormente eu fui para Inhumas, fiquei em Inhumas 7 anos. E, por último, no 22º DP, na região noroeste de Goiânia. O deputado delegado Humberto Teófilo está no primeiro mandato aqui na casa, né? Mas é um dos parlamentares com maior atuação aqui na casa, está sempre na tribuna. E vamos começar esse programa, deputado, abordando recentemente aí, alguns comemoraram, mas como se diz, eu não sei se foi uma vitória de pirro, porque o projeto anticrime do ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, ex-juiz federal, foi aprovado. Só que o projeto original dele foi todo desfigurado, né? É o famoso ganhou, mas não levou. Ganhou, mas não levou. Ganhou, mas não levou, porque os principais pontos foram excluídos. Eu cito como as hipóteses de legítima defesa, a atuação de agentes da segurança pública e também a prisão em segunda instância, tanto falada aí em redes sociais. Então, além de outros pontos, né, não permitindo gravação entre advogado e preso em presídio de segurança máxima e outras situações aí que foram excluídas. Realmente é um pacote para mim, do jeito que foi aprovado, que tenta burlar aí, enganando a sociedade em muitos pontos, tá? E vamos torcer para que esses pontos sejam aí reincluídos e assim seja votado na íntegra o pacote do ministro da Justiça, Sérgio Moro, que fez a sua história, conhece muito de segurança pública e sabe muito bem como que deve agir em casos de crimes de colarinho branco, organizações criminosas e lavagem de dinheiro. Eu não sei se você teve essa impressão, mas eu tive. O projeto foi apresentado lá no início do ano, provavelmente em fevereiro, e ficou tramitando lá no Congresso Nacional, mais especificamente na Câmara dos Deputados. Recentemente eu fiz até um comentário que esse projeto estava esquecido, ficou em, sei lá, em segundo, quarto, quinto plano. Se discutiu muito mais esse ano no Parlamento a reforma da Previdência e de repente surgiu o projeto anticrime colocado em votação. Será que houve alguma estratégia nesse sentido? Na verdade, foi após a soltura do Lula. É engraçado que depois que soltaram, teve o julgamento do Lula no STF, aí a população foi, né, e teve essas manifestações e em razão dessas manifestações os parlamentares já começaram a agilizar o pacote anticrime, que na verdade a prisão em segunda instância já havia sido retirada, tá, desse lá pacote atrás, né? Lá atrás. Então, infelizmente, o pacote veio com essa aprovação em parte, só que ainda há tempo de realizar as devidas alterações e vamos torcer para isso. O nosso país está em constância mudança, a população já não aguenta mais ouvir noticiários, ver noticiários de pessoas envolvidas em corrupção. A gente sabe muito bem que a corrupção hoje mata pessoas hoje que esperam na fila do SUS. Hoje a corrupção, a gente vê aí escolas sem estrutura, né, policiais enfrentando bandidos com armamento mais leve do que as próprias facções criminosas. Então a gente vê aí que nós estamos em mudança, mas vamos torcer que esse pacote aí seja novamente alterado. Inclusive, é boa essa sua frase, é um ledo engano achar que corrupção não provoca violência e morte, não é? Com certeza. A corrupção, gente, eu falo que é a principal motivação dos crimes. Por quê? Mas como assim? Olha, a partir do momento que você desvia o dinheiro público, seja na educação, seja na saúde, ou na própria segurança. Na própria segurança pública, vou falar da educação. Onde não tem educação, o índice de criminalidade alto. Então, para nós reduzirmos de forma efetiva a criminalidade, nós temos que ter educação, nós temos que ter o trabalho preventivo.
A prisão não resolve por si só, a gente sabe muito bem, nossos presídios estão lotados, tá? E a polícia prende cada vez mais. Então, isso a longo prazo nós temos que trabalhar de formas preventivas através da educação, um incentivo ao esporte, para que assim a gente possa reduzir a criminalidade. Eu cito como exemplo na região noroeste, onde eu fiquei por 4 meses. Prendi traficante, estourei para essas bocas de fundo daquela região toda. Prendi gente de PCC, de Comando Vermelho. Olha, chegou num ponto na delegacia que não estava indo mais gente registrar a ocorrência. Só que o que adiantou ali? Passou 2, 3 meses com a minha saída, voltando o crime. Ou seja, eu estabilizei, né, esse índice de criminalidade. Naquele momento, posso dizer que foi até um trabalho enxuga-gelo. Então, não adianta. Nós temos que aprovar o pacote anticrime? Temos, mas nós precisamos também passar por uma reforma política, tá? Uma reforma tributária, para que assim a gente possa educar essas crianças e esses adolescentes para que eles não cometam crimes. Agora, deputado Humberto Teófilo, não sei se você concorda, há um clamor popular muito grande, especialmente depois que o ex-presidente Lula foi solto, pela aprovação da prisão após julgamento em segunda instância. E o meu entendimento é que, com a retirada dessa parte do projeto anticrime do Sérgio Moro, me parece que o Parlamento Nacional sinaliza que não está muito afim de aprovar isso, não. Ou eu estou errado? Não, na verdade, até que eles estão querendo aprovar. O negócio, a gente tem que ver os efeitos da prisão em segunda instância. Vamos lá, vamos pensar comigo aqui todos. Ora, às vezes a população está pensando que aprovando agora a prisão em segunda instância, todo mundo vai voltar para a cadeia, inclusive o Lula. Volta de imediato. Negativo. Né? Primeiro, a prisão vai em segunda instância daí, é uma norma que tem um cunho penal, material, que ela não pode retroagir, né? Norma penal só pode retroagir para beneficiar nenhuma lei, né? Então, praticamente. Não pode, então não adianta. Uma lei processual penal, ela pode ter aplicação imediata. Só que nesse caso, apesar de nós estarmos alterando o Código de Processo Penal, ela tem um cunho material que mexe com a liberdade do cidadão. E a liberdade, ela está prevista na Constituição Federal. Então, não adianta a gente aqui, eu sempre procuro falar, né? Não adianta a gente tentar enganar a sociedade, tá? A prisão em segunda instância, muito importante, mas vai para valer agora daqui para frente. E bem lembrado, porque tem muita gente que imagina assim, não, hora que o Congresso aprovar a segunda instância, o Lula, eles vão lá atrás do Lula e vão colocá-lo no chilindró de novo. Lê do engano também. Lê do engano. Agora, se o Lula sendo condenado novamente com a aprovação, né, desta lei e, né, já em vigor a lei sendo condenado posteriormente, aí tudo bem. Aí já é outra história, tá? Mas nesse sentido, o meu entendimento, eu até hoje estudo direito, tá? Nas minhas horas vagas, apesar da minha correria, eu ministro aulas, até mesmo dentro do gabinete e para cursos preparatórios, eu entendo dessa maneira. No projeto anticrime do Sérgio Moro, você vê que ainda possa voltar essas alterações que foram feitas? Acho difícil, mas o brasileiro sempre é otimista. Nós somos otimistas, vamos torcer que isso ocorra. Tá? Só que posso dizer que numa situação, nessa conjuntura, já está sendo uma grande vitória de aprovar várias medidas, muitas medidas interessantes. Não vou também criticar o pacote, que ficaram muitas medidas. Eu falo que, por exemplo, proibiu a gravação entre o preso e o advogado, tá? Mas proibiu, mas no caso eles exigiram autorização judicial para isso, ou seja, acaba dificultando. A partir do momento que a polícia judiciária, que eu falo civil ou federal, que começa a buscar no judiciário, que é interessante, algumas medidas que poderiam ser tomadas sem autorização judicial, acaba burocratizando, né, a investigação. Então, nós temos que respeitar os direitos e garantias fundamentais lá da Constituição Federal, claro, só que nós temos que se sopesar também. Entre o bandido e o cidadão de bem, nós temos que ser duro com o bandido. Deputado Humberto Teófilo, pela sua experiência, pelo seu traquejo, há quantas anda a segurança pública em Goiás no momento? Estamos no mês de dezembro, às portas de 2020. Como é que os goianos vão entrar 2020 na área da segurança pública? Olha, os goianos hoje nós temos o privilégio de ter uma das melhores, para não falar a melhor polícia do Brasil. Tá? Eu falo a polícia militar, a civil, agentes prisionais e bombeiros militares. Nós estamos, inclusive, até com um projeto, entregamos lá na Casa Civil, para aumentar a idade máxima para ingressar
na carreira militar, bombeiro, polícia militar. Hoje, o cidadão, né, pode prestar o concurso até na idade máxima de 30 anos. Então, nós estamos com esse projeto junto à Casa Civil, porque tem que ser da iniciativa do governador, né, sob pena de inconstitucionalidade, para aumentar essa idade de 35 anos. Além de reduzir de 30 também para 35 de 30 anos, para 35 o anos. O limite para ingressar. concurso. Ora, a gente sabe muito bem, né? Eu tenho, né, 35 anos. Se eu entrando hoje na carreira militar, posso dizer que vou trabalhar de forma, né, tranquila, eficiente, né, com sangue nos olhos, querendo fazer o trabalho. Então, não vejo esse obstáculo, esse requisito. Eu quero dizer que a Polícia Civil e Militar, basta analisar as operações. Recentemente foi criado o Grupo de Combate à Corrupção, hoje o titular, doutor Rômulo, né, que já fez uma excelente operação, a primeira, já nos primeiros dias, daquela operação das licenças lá, do licenciamento, das vistorias, da Sampérez. Então, nós estamos vendo que a polícia está trabalhando de forma independente, como tem que ser. Né? Eu sempre digo, sofri muito com perseguições por onde eu passei, principalmente quando a gente investiga a corrupção, colarinho branco, em cidades interioranas. Infelizmente, a gente sabe que tem grupos políticos que pensam que manda na cidade. Só que isso não pode acontecer. Né? Até hoje, infelizmente, fulano de tal, o sobrenome tal, cuidado, não prende ele não. Eu nunca tive isso daí não. A mesma algema que eu prendi lá no cidadão que furtou galinha, que roubou a galinha, eu meti a algema naquele que tinha um sobrenome que era o poderoso politicamente, economicamente, levei ele para a cadeia que ele cometeu o crime. Então nós temos que parar com isso. Quem cometeu o crime, seja quem for, tem que ser preso. E delegado de polícia tem que ter aí essa inamovibilidade. O que quer dizer isso? Hoje o promotor e o juiz tem. O delegado não pode ser removido por questões políticas. Né? Infelizmente... promotor tem... juiz tem e delegado não tem. E delegado não tem. E eu não sei qual que é o problema. E difícil uma aprovação. Pode explicar pra turma? Inamovibilidade é que o delegado hoje, ele pode ser removido através de uma reunião de um conselho superior, sem mesmo ser intimado. O Conselho Superior da Polícia decide, conforme bem entender, como aconteceu comigo, e é removido da cidade, de um dia para o outro. De um dia para o outro. E se hoje, o chefe do executivo quiser, ele faz isso. Faz isso de uma noite para o dia, como aconteceu comigo. Já aconteceu comigo, foi 2 vezes. Então, nós temos que dar garantias para a Polícia Judiciária trabalhar. A federal e a civil, que elas estão lá para investigar crimes. E voltando à questão, né, dos policiais do nosso estado, nós estamos aguardando o governador Ronaldo Caiado, o qual eu sou aliado e sou defensor dele aqui na Assembleia Legislativa, que ele cumpra, né, o que ele disse, as suas promessas, que é, primeiro, as promoções para os policiais civis, que não aconteceu. Hoje a Polícia Militar já teve as suas devidas promoções, tá? Apesar do efeito financeiro de janeiro do ano que vem. E estamos também aguardando a convocação de 100 delegados de polícia que passaram no último concurso. Nós sabemos que muitas cidades aí estão sem delegados de polícia, tá? E essa carreira é muito importante, a gente sabe muito bem, para estar aí elucidando os crimes. É importante, então? Com certeza. A gente sabe muito bem que hoje a gente chegar numa cidade hoje do interior e não ter delegado, a pessoa muitas vezes, Murilo, ela quer conversar com o delegado, e às vezes nem é a função do delegado aqui, mas ela quer ali e contar como pode ser feito. Ela quer se sentir bem, né? Quer se sentir ser atendida pelo delegado. É o papel de psicólogo, né? Exatamente. A gente Deixa trabalha... eu pegar esse gancho justamente para insistir na pergunta anterior que eu fiz, que é a questão da segurança dos goianos. Porque talvez até tão importante quanto a segurança em si é a sensação de segurança. Isso já apresentou melhoras? Vai apresentar melhoras na sua visão, pela sua experiência? Olha, na minha experiência, a polícia, ela sempre fez, nos últimos anos, um excelente trabalho. Este ano, realmente, o trabalho dela está sendo valorizado pelo chefe do executivo. Isso faz com que os policiais se sintam motivados para trabalhar. Te dou um exemplo. No início do ano, tá, nós acabamos aí o governo com a 3ª classe, aquele salário pífio de R$ 1.500. Ou seja, 1.500, né? Ou seja, o policial passou a ganhar mais de R$ 3.000. Ora, isso não vai fazer com que ele possa trabalhar de uma forma mais enérgica, animada? Claro. Então, isso que nós estamos vendo por parte do Poder Executivo, com essas promoções, com a promoção da Polícia Civil, com certeza vai sair, é valorizar o agente de segurança pública, que tem que ter um tratamento diferenciado. Me desculpa as outras carreiras, mas tem que ter um tratamento diferenciado, porque é uma profissão estressante, que a gente sai de casa sem saber se nós vamos voltar, e olha só, familiares, né, nem dormem. Quando sabe que tem alguma ocorrência, alguma operação em andamento,
Ave Maria. Então, eu sempre digo, tá? Policial tem que ter aí um tratamento diferenciado e por isso que eu vou lutar na reforma da Previdência que o tratamento seja igual para todos da Força da Segurança Pública. Não só da civil, como também os agentes prisionais que cuidam aí das custódias dos presos, tá? Que devem sim ser tratados aí de forma igual. Deputado delegado Humberto Teófilo, só um minutinho, nós vamos fazer um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta com o programa Frente a Frente. Continue com a gente. De segunda a sexta-feira, das 7 às 8 da noite, você acompanha aqui na TV Alego o Alego News. As principais informações do dia, os bastidores da política, tudo o que acontece aqui na Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. Esporte, trânsito, tudo de segunda a sexta aqui no Alego News. Estamos de volta com o programa Frente a Frente. Nessa edição, estamos recebendo o deputado delegado Humberto Teófilo. Bom, como o próprio nome diz, é delegado, tem uma atuação intensa na área da Polícia Civil, na área da Segurança Pública, mas é um deputado de todos os goianos e de todas as áreas. E eu já percebi que tem projeto seu aqui também para a área de saúde, como, por exemplo, da questão de UTIs, em Umas, um local que você trabalhou por muito tempo ali como delegado, chefiou várias operações ali. Como é que é esse projeto? Olha, eu sou natural de Goiânia, mas iumense de coração. Eu morei e vou periodicamente em Umas, tá, por 7 anos, morei em uns 7 anos, e essa emenda que eu tive esse ano de R$1 milhão, eu de pronto já destinei para Inhumas. E nós ficamos já, e o planejamento já concretizado, para a implantação aí de 8 leitos de UTIs, que vão ser aí concretizados lá no antigo CAIS, que vai ser o Hospital Municipal, que vai ser reinaugurado. Então, eu devo aí uma gratidão muito aos inhumenses que me deu aí quase 10 mil votos, 35% dos votos válidos, tá? E além também de outras ações que a gente sempre está ali levando, como ruas do lazer, né? Sempre incentivando a prática do esporte. Então, ao inhumense, com certeza, toda a minha gratidão, e sou aqui representante desses vários municípios, mas dando atenção aí para Inhumas. Deputado, esse tripé, segurança, saúde e educação, como tem demandas, né? Muita. E também destinei, né, para o orçamento do ano que vem, aqui em Goiânia, ajudando 11 colégios estaduais, tá? Dos quais fui palestrante, fiz esse trabalho voluntário de estar falando para crianças e adolescentes sobre os malefícios das drogas. Visitei todos os colégios da região noroeste de Goiânia, tá? E também da região sul. Região noroeste que eu fui onde eu tive mais votos, tá? Quase 2 mil votos nessa região, que também tem o meu carinho. Então a gente sempre busca ajudar essas áreas de educação, saúde e segurança pública, claro, sempre acompanhando aqui os projetos e apresentando também para beneficiar aí todos os agentes da segurança pública. Deputado, tem feito muitas palestras sobre a questão das drogas? Muitas, né? A gente sempre procura visitar colégios, né? Diretores chamam a gente, e também eu dou aulões beneficentes para diversos cursinhos, como nós já visitamos Caldas Novas, Cidade de Goiás, Rio Verde,
Nós fizemos um grande aulão aqui em Goiânia, com mais de 350 pessoas, onde nós pedimos 5 quilos de alimentos não perecíveis, que foram destinados ao Hospital do Câncer aqui de Goiânia. Foi quase 2 toneladas de alimentos que nós arrecadamos. Então, sempre procurando fazer essas ações sociais e ajudando o concurseiro. Eu fui durante muito tempo concurseiro, eu sei muitas dificuldades, a gente sempre nas nossas redes sociais, quem quiser seguir, delegado Humberto Teófilo, tanto no Instagram quanto no Facebook, nós estamos ali postando dicas para os concursos públicos e atentos a todos, a esses certames que estão sendo aí publicados em todo o Brasil. Por falar em dicas, também pela sua experiência, qual a dica você daria agora para quem está nos assistindo? Para quem já tem na família alguém envolvido com o uso de drogas ou para trabalhar-se a prevenção também? Com certeza. Eu acho que a gente tem que ter tranquilidade, tem que ter diálogo. Tá? Não adianta a gente tentar resolver de um dia para o outro esse problema relacionado às drogas. E a gente sabe muito bem que praticamente em muitos seios, familiares nós temos aí algum usuário de drogas. Tá? Então, trabalhar, conversar, fazer esse trabalho preventivo, não adianta o desespero, tá? Para que só assim para retirar esses jovens das drogas, porque a gente sabe muito bem que começa o usuário, depois vira aviãozinho e depois vira pequeno traficante, quando a gente vai ver já está roubando, matando e fazendo parte de facção criminosa. Então, muito diálogo, muita calma, sempre procurando aí fazer esse trabalho preventivo. A polícia, normalmente, ela não resolve esse tipo de problema. Tá? Por isso que eu sempre procuro fazer esse trabalho preventivo, através de palestras, conversando com as crianças, dizendo como é que é o mundo das drogas. Porque muitas vezes nós estamos num bairro que é carente, e aquele traficante daquele bairro, aquela criança se vê como, nossa, como ele está andando o relojão bonito e está no carrão, pensa que aquele lá é um modelo para ele. Então eu procuro dizer que aquele modelo vai ter uma vida curta. Se não for preso, vai morrer. Então a gente sempre procurando falar a realidade, de que principalmente a pessoa tem que, os adolescentes, as crianças têm que estudar, tem que seguir uma vida digna e não espelhar esses pequenos traficantes que estão aí, infelizmente, espalhados em todos os pontos do Brasil. Por isso a importância da educação, de um bom equipamento, de bom ensino, um professor qualificado, bem remunerado. E sempre digo, o professor não faz milagre. Primeiro, a educação dentro de casa. O professor complementa, porque tem muitos pais que querem transferir a responsabilidade para o professor. Tá errado. Negativo, tá errado. Tá? Então, nós falamos primeiro, em casa, nós temos que ter essa educação, porque a criança que não respeita os pais, ora, vai respeitar professor? Muitas vezes os pais querem que o professor faz milagre, mas meu filho está aí, se é aquilo, não. Negativo. O professor está lá para transmitir conhecimentos e complementar na educação. Então é sempre bom a gente enfatizar. E eu fiz muitas palestras, faço muitas para os pais, eu falando de forma dura, que precisam isso, falando de forma dura, tá, acerca desses temas. Bom, no bloco anterior falávamos do projeto anticrime e me recordo que você citou que é necessário também uma reforma política, uma reforma tributária. O que precisa mudar assim de imediato ou mais efetivamente no sistema político atual, Detran? Olha, primeiro eu falo numa reforma política, até na reforma judiciária, eu sou contra, por exemplo, o 5º constitucional. Eu não concordo que o governador, o presidente da República, o governador indique o 5º constitucional para figurar nos tribunais, para integrar os tribunais de justiça. Eu acho que quem estudou para juiz, tá, é juiz, e advogado é para advogar, promotor é para estar lá na acusação. Então, nós precisamos aí de uma nova Constituição. Não é uma Constituição que a gente fica costurando, igual a gente está fazendo agora, quer fazer da prisão da segunda instância. É fazer uma nova Constituição depois de 30 anos, igual nós estamos numa nova realidade política, social, e a gente precisa fazer isso, tá? Que a população deseja. Tá? Então, eu falo do furo por prerrogativa, nós temos esse outro detalhe, além de outras situações que estão previstas na Constituição. Quem lê a Constituição chega a se emocionar, igual a lei da execução penal. Quem lê a lei de execução penal pensa que nós estamos no melhor sistema penitenciário. Lá é muito bonito no papel, mas na prática, quando a gente vai ver que tem celulares em todas as cadeias, a gente vê que realmente o sistema penitenciário não funciona. E quando funciona, quando acontece no presídio Planaltina, a gente vê, infelizmente, alguns familiares aqui
reivindicando, né, comida, reivindicando regalias, coisa que presídio de segurança máxima não tem. Lá não é hotel, né, lá é para cumprir, né, principalmente chefes de facções criminosas que estão lá, que são praticar latrocínios, homicídios, roubos pesados. Então, nós temos que ser duros, sim, com o bandido. Claro, respeitando, né, os seus direitos e garantias constitucionais. Agora precisava de mais presídios como esse, né? Precisa. E um presídio como esse, nós temos recursos, viu? Nós temos recursos, nós temos o Fundo Penitenciário Nacional, onde com o dinheiro, recentemente o STF decidiu uma ação que falou até do estado de coisas inconstitucional. Você, concurseiro, é até interessante depois dessa decisão. Estado de coisas inconstitucional. Né? Foi o STF declarando, na verdade, o sistema caótico penitenciário e contingenciando os bilhões que estão hoje no fundo penitenciário que serve para construir presídios. Então, esse dinheiro foi do governo federal construir o presídio Planalto, foi um dinheiro federal que veio para a construção do presídio. Então, o governo de Goiás está buscando isso, tá, para a construção, mas nós temos que também deixar ressaltado. Presídio, nós vamos lotar todos. Nós temos que trabalhar a longo prazo, que é através da prevenção. E prevenção é só com educação para a gente ter vagas, né, diminuir a quantidade de presos. E sobre a reforma tributária, tem uma coisa que me salta aos olhos. Toda vez que se faz isso, que se fala nesse tema, eu vejo as pessoas imaginando que vai ter redução na carga tributária. Hoje a nossa carga tributária aí varia de 35% a 40% do PIB, que é o Produto Interno Bruto. Uma reforma tributária não vai mexer nisso, vai diminuir carga tributária? Não, Você acredita nisso? Na verdade, nós temos que simplificar os impostos. Hoje você vai ler a Constituição Federal, o Código Tributário Nacional, você vê impostos municipais, estaduais, federais, diversos, e um tendo uma hora guerra fiscal, bitributação. Então nós temos que ser assim, prático para que o contribuinte saiba do que ele está pagando. Ah, então, o contribuinte tem que saber o que está pagando, porque são tantos impostos, quantas bitributações, isso tem que, sim, ter uma reforma tributária. Claro, mas primeiro acho que nós devemos passar aí uma reforma política para, posteriormente, ir para essa reforma tributária. Em alguns casos é tri-tri, né? Tributação, né? Infelizmente. Não é verdade? Exatamente. Assim? Não é só a bitributação, não. Muitas vezes é até tributação. Exatamente. É difícil, hein, deputado? Bom, para encerrarmos esse nosso bate-papo, na questão do Pacto Federativo, há essa proposta aí que mexeu muito, especialmente com a classe política, que é a extinção de municípios até 5 mil habitantes, né, cuja arrecadação própria não atinja mais que 10% da arrecadação total. Do ponto de vista da segurança pública, da Polícia Civil, a gente sabe que em Goiás mais da metade dos municípios já não tem um delegado de polícia. Não é isso? Exatamente. Qual que é a sua visão nesse sentido? Tem um apoio total ao Pacto Federativo. Da extinção. O município que menos de 5 mil habitantes não atinge essa receita de 10%, tem que acabar mesmo. Tem que acabar. O que a gente vê são gastos desnecessários, são câmaras municipais desnecessárias, né? Com diárias, tem Câmara Municipal que arrebenta, gasta com diária, vice-prefeito que está, na verdade, está lá, não sei para quê, entendeu? Então, é um absurdo. Eu acredito que esse Pacto Federativo, que infelizmente nós vamos ter dificuldade, vai ter dificuldade para ser aprovado, tá? Vai reduzir muitos gastos, vai objetivar aí os trabalhos, eu falo principalmente da segurança pública. Ora, eu, como delegado de Inhumas, tranquilamente dou conta de cuidado de 2, 3 aí municípios com dificuldades. Nós temos que trabalhar, e o delegado não trabalha sozinho não, nós precisamos de policiais civis, agentes e escrivães também. Então, neste caso, eu tenho o meu apoio favorável ao Pacto Federativo. Bom, suas considerações finais, deixando a nossa gratidão por ter vindo aqui aos estúdios da TV Alego para essa conversa aqui no Frente a Frente, deputado delegado Humberto Teófilo. Eu que agradeço, né? Sempre nós estamos aqui aprendendo. A atividade parlamentar aqui não é fácil, nós podemos ter acertado, podemos ter errado, isso acontece, mas sempre buscando fazer o melhor. Né? Sempre com o nosso posicionamento, com as nossas ideologias. O delegado Humberto continua do mesmo jeito, né? Trabalhando aqui, né? Para a segurança pública, para o cidadão de bem. Então, eu quero dizer para todos os goianos que estou aqui fazendo a minha parte. Tá, com muita garra, aqui não falto, participo de todas as sessões, de todas as comissões e sempre, né, de olho para dar o flagrante neles. Abraço a todos, obrigado. Pensei que não ia ter o jargão. Esse tem que ter, né? Tem que ter esse para fechar. Ok. Muito obrigado, deputado.
Bom, o Frente a Frente com o deputado delegado Humberto Teófilo fica por aqui. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência e um grande abraço.